Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Fizeram a atividade de ontem? Pois é, hoje nós vamos continuar a nossa 11ª semana, certo? Hoje nós estamos no dia 21 de maio, sexta-feira. Então nós vamos para a nossa aula 2, Matemática no livro História e Geografia impressa. Bom, em matemática, no livro de vocês, na página 17, nós estamos continuando aquelas atividades, né, que mexem com a dezena de milhar, com a numeração. E aí, nesse exercício, já vem o exemplo pronto do que você tem que fazer, tá vendo? Você vai fazer igual esse exemplo aí, ó. Esse que tá na caixinha aqui, tá vendo? Esse exemplo aqui. Então, você vai fazer igualzinho ele, na letra A e na letra B. O que é para fazer? Vamos observar esse exemplo daqui. Ele tem um número 12.543. Então, primeiramente, você vai escrever como se lê, escrita por extenso, tá vendo? A escrita por extenso. Depois, sobre este número, você vai fazer casa por casa. Quantas dezenas de milhar tem? Uma. Quantas unidades de milhar? Duas. Quantas centenas? 5. Quantas dezenas? 4. Quantas unidades? 3. Entendeu? Você vai completando lá embaixo, em relação aos outros números da letra A e B. Depois que você fez isso, aí você vai fazer a decomposição. O que é a decomposição? Você vai dar o valor daquele algarismo na casa onde ele está. Por exemplo, o 1 aqui, ele vale 10.000, porque ele está na dezena de milhar. O 2, ele vale 2.000, porque ele está na unidade de milhar. São duas unidades. 2 unidades é 2. De milhar, 2.000. O 5 está na centena simples, são 5 centenas, 500. O 4 está na dezena simples, são 4 dezenas, 40. E o 3 na unidade simples, que é apenas 3. É isso que você vai fazer, igualzinho aqui na letra A, com esses outros números aqui, né? E na letra B, certo? É o mesmo jeitinho que é feito no exemplo, é só acompanhar o exemplo. Na número 6, vocês vão observar essas fichas aqui, ó, tá vendo? Essas fichas. Elas têm numerais. Vamos ler esses numerais? Vamos ler isso aqui primeiro. 16.912. 70.546. 67.448. E esse aqui, 87.458. O que é para fazer em relação a esses números? Você vai olhar essas fichas e vai fazer o que está sendo pedido em cada exercício. Letra A, o número que tem um algarismo 1 na dezena de milhar. Qual desses números aqui que tem o algarismo 1 na casa da dezena de milhar? Ó, vamos olhar esse aqui. Quem está na dezena de milhar? Dezena de milhar aqui, ó. Tá vendo? É nessa parte aqui. Então, quem está na dezena de milhar? É o 8, então não é ele. Quem está na dezena de milhar aqui? É o 6. Quem está na dezena de milhar desse? É o 7. Opa, olha aqui. Quem está na dezena de milhar desse? O 1. Então, esse 16.912 seria a resposta aqui, ó, tá? Então, assim você vai fazer os outros. Você vai ver o que está pedindo. Está pedindo tal casa tem um algarismo tal. Aí você vai lá e coloca qual é o numeral que está mostrando isso, certo? E nos outros aqui. Ó, letra B, o número cujo algarismo das dezenas de milhar é o 7. Aí você vai procurar qual que tem a dezena de milhar sendo o 7. Os números que têm algarismos iguais na unidade de milhar. Aqueles que têm na unidade de milhar o mesmo tipo de algarismo, certo? Aí você vai ver qual deles que tem. O número que tem o maior algarismo nas dezenas de milhar, tá? Você vai olhar na dezena de milhar e vai ver qual é o que tem o maior algarismo. E vai escrever usando os algarismos aqui, ó, tá? Como ele é lido, certo? É uma tarefa bem simples até. Agora a gente vai para História e Geografia. Bom, lembra que ontem, quando eu falei sobre que eu troquei aquela figura e coloquei sobre a Semana do Trânsito? Porque maio, né, a gente trabalha a campanha, né, nacional em relação à segurança no trânsito. Pois é. Então, a aula 2 vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o trânsito, sobre coisas importantes que tem no trânsito. Aí seria interessante, antes mesmo de começar essa atividade, escuta bem o que eu vou falar. Assista esse vídeo aqui, tá? Por favor. Esse vídeo ele é um pouquinho mais longo do que eu costumo mandar, esses vídeos complementares, tá? Mas vale a pena.
Porque lá ele mostra informações importantes, coisas importantes que têm a ver com a segurança do trânsito, que vai te ajudar a entender um pouco mais e até fazer atividade. Então, assista ao vídeo primeiro, certo? Se puder. Aqui nós temos aqui na primeira parte, ó, um pouco de explicação sobre o trânsito, né? Um pouco de explicação sobre o trânsito. Então, fala-se que existem ruas, avenidas, né? E que nós utilizamos nessas ruas e avenidas meios de transportes, né? Por exemplo, carro, bicicleta, ônibus, cavalo, trem, moto e muitos outros tipos que a gente pode pensar aí que seja utilizado para a gente se transportar de um lugar ao outro, certo? Se movimentar por aí. Mas o que é o trânsito em si, né? Aí olha a explicação aqui, ó. O movimento de pessoas, de carros, de motocicletas, bicicletas nas ruas chama-se trânsito. Então, esse movimento que a gente vê de pessoas indo e vindo, carros indo e vindo, né? Motos indo e vindo, esse movimento todo aí é o trânsito, tá? Isso nós dizemos que as pessoas estão transitando, elas estão se movimentando de um lugar ao outro, certo? Aí nós temos o quê? Os sinais de trânsito, ou, né? O que é um sinal de trânsito? O sinal de trânsito, ele vai ser algo colocado, né, no dia a dia de quem anda por aí, né, vai e vem, para poder dar segurança no trânsito. Para não ir todo mundo, por exemplo, todo mundo atravessar a rua ao mesmo tempo, carros e pessoas. Então nós temos que ter algumas coisas para organizar isso aí. Então nós usamos os sinais de trânsito. E eles, claro, vão evitar acidentes. Um deles é o semáforo. Você conhece o semáforo? É igual esse aí do desenho, tá vendo aí, ó? O semáforo, ele existe dois tipos, tá? É o semáforo para pedestre e existe o semáforo também para os veículos. Ele é o quê? Ele sinaliza com luzes e cores diferentes o que a pessoa deve fazer se ela estiver dirigindo o carro ou se ela estiver a pé. Quando a pessoa está andando a pé, nós chamamos de pedestre, tá? Então, quando você está andando aí pelas ruas a pé, você é um pedestre, mas você também tem que seguir a segurança no trânsito. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de esse é um sinal, né, um semáforo para veículos. Por que para veículos? É ele que o veículo, um carro, uma moto, vai usar para olhar e saber quando ele tem que parar e quando ele tem que seguir, certo? E aí, nessa atividade aqui, você vai pintar esse sinal com as cores corretas. No vídeo, tá falando direitinho. Eu não vou falar aqui porque você tem que assistir ao vídeo, tá? Esse aí é um semáforo para pedestres. Quando eu estou andando, né, na rua e vou atravessar, né, na faixa, claro que o certo é atravessar na faixa de pedestre, que é outro tipo de sinal importante, eu tenho esse sinal luminoso aí, esse semáforo, tá? Para pedestre. Ele é diferente, ele não tem aquelas bolinhas coloridas, ele só tem duas imagens. Uma pessoa parada e uma pessoa como se estivesse andando, tá? Cada um é feito de uma cor. Lá no vídeo fala, né? Então, quando eu vou atravessar, eu posso seguir, é o verde, né? E para parar é o vermelho. Aqui também é a mesma coisa, só que em relação à pessoa que vai atravessar, certo? Então, você aqui vai pintar as cores corretas nos dois tipos de semáforo. O semáforo para veículo e o semáforo para pedestre, certo? Você, então, assistiu ao vídeo, leu isso daqui, fez a pintura dos semáforos, você vem aqui para essa cruzadinha, tá vendo aqui, ó? É uma cruzadinha bem simples. Você tendo assistido ao vídeo e lendo as informações, não vai ser difícil. Aí ela aqui está falando de novo, né, que trânsito é o movimento de veículos e pessoas nas ruas, e aí está aqui a cruzadinha. A cruzadinha é em relação a essas dicas aqui embaixo, ó. Você tem que completar aqui com palavras. Essas palavras, elas vão completar a cruzadinha, certo? Vamos fazer essa primeira, ó. Número 1, o, né? Não sei o que. O é um sinal luminoso que controla o trânsito. Qual é o sinal luminoso que nós falamos agora há pouco? Não é o semáforo? Então com certeza aqui vai ficar o semáforo. Ó, o número 1 aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos escrever C. Aqui não sai direito que essa canetinha não dá. Aqui não saiu perfeito porque essa canetinha do programa não dá, tá?
desse programa de gravação, mas você entendeu que você vai ter que escrever uma letra por quadrinho. E não esquece que em cruzadinha a gente faz com letra de forma, tá bom? Então você vai fazer as outras dicas que estão aí e vai preenchendo a cruzadinha, certo? E olha a mensagem importante aqui, ó. Devemos respeitar o guarda de trânsito, né, e obedecer ele. Quem é o guarda de trânsito? Aquela pessoa que fica observando se todo mundo está seguindo as regras, se está tudo certo no trânsito, né? É uma pessoa que ele trabalha organizando o trânsito e fiscalizando. Aqui na outra atividade, você vai fazer, é bem simples, você vai ligar o desenho ao seu significado, certo? Então, você tem várias imagens em relação ao trânsito, ó, tá vendo? Várias imagens. Cada imagem tem um significado em relação à segurança do trânsito ou em relação a algo que não se deve fazer no trânsito, né? Por exemplo, vou dar o exemplo dessa primeira imagem. O que a menina está fazendo aí de errado? No caso dessa imagem é errado. Ela está colocando a cabeça para fora do veículo. Podemos fazer isso? Não podemos, né? Então, eu vou procurar aqui desse lado qual é a parte que mostra essa imagem, o significado dessa imagem. Ó. Nunca coloque a cabeça fora do veículo em movimento. Aí eu vou fazer a ligação aqui, ó, tá vendo? É isso que é para você fazer. Aí você tem uma imagem de pessoas com o cinto de segurança, um rapaz atravessando dentro da faixa direitinho, aí um outro aqui atravessando a faixa também, né? Porque tem duas situações em relação à faixa. Quando você lê, você vai entender. E aqui ela esperando o sinal do semáforo luminoso para pedestre, tá vendo? Então, é só você observar as situações e ir fazendo as atividades, tá? A segurança do trânsito é uma coisa muito importante. A gente precisa estar andando para os lados, indo e vindo, não tem? Seja sendo pedestre, né? Ou seja num veículo, né? Seja qual for, bicicleta, moto, carro, você tem que respeitar as normas, as regras do trânsito para que tudo seja organizado e não haja acidente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.